Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante nesse episódio dos Sementes do Sucesso, tá? Um episódio onde nós vamos estar trabalhando os nossos estados internos, que é muito importante dentro desse processo, tá? O nosso estado interno, ele molda como a gente vive na nossa vida como um todo. Lembrando também que você pode compartilhar essa live, tá bom? Essa live que vai ficar aí 24 horas gravada. Então compartilha, eu sei que é cedo da manhã, mas já vai compartilhando que a pessoa quando acordar, ela já vai automaticamente ver, né, essa live, tá bom? Olha só, existe basicamente duas formas de você mudar o seu estado interno. A primeira é pela sua fisiologia, ou seja, pela forma como o seu corpo, certo? Ele reage a determinados padrões, e a outra é o foco. Hoje nós vamos nos ater à primeira modalidade de mudança de estado interno, que é pela nossa fisiologia. A questão de mudar o nosso estado interno pelo que a gente foca, nós vamos deixar isso para o episódio de amanhã, tá bom? Muitas pessoas você deve conhecer, pessoas que na tua concepção têm sucesso, pessoas que buscam, até pessoas famosas de fato, certo? Elas têm algum tipo de sucesso e é normal se sentirem mal. Ou seja, tem pessoas que até mesmo são ricas, milionárias, têm sucesso, são ovacionadas por pessoas, porém não é incomum a gente ver que essas pessoas elas buscam a própria morte, se suicidam, de repente elas não têm um prazer, se colocam nas drogas. Ou seja, por que isso acontece? Porque por mais que a pessoa ela tenha conquistado aquela mudança de estado, né? aquele sucesso, aquele sonho, o que acontece muitas vezes? O estado interno dela está ali muito pilhado, tá com depressão, tá com tristeza, tá sem sentido, ou seja, a pessoa não tem sentido na vida, tá depressiva, pessoas que fazem as coisas, né, e sente que não estão andando. Não sei se você já teve essa impressão, mas tem pessoas que elas planejam alguma coisa na vida delas, né, buscam aqueles passos que a gente falou nos últimos 4 episódios, tá ali trabalhando, tá sendo consistente, mas aí de repente ela tem um estado interno que deixa depressiva, deixa triste, aí ela para. Ou seja, ela não consegue enxergar uma evolução imediata nela e ela para. Aí o que acontece? O estado interno dela é um estado de fracasso, é um estado de mediocridade, né? Então, assim, existem duas formas para você sair desse estado. A primeira é a fisiologia do seu corpo, ou seja, a forma como você se comporta fisiologicamente, lembrando que mente e corpo estão interligados, e a outra é aquilo que você foca. Hoje nós vamos estar falando da tua fisiologia. A nossa fisiologia, gente, o nosso corpo, quando eu falo fisiologia, eu estou falando do nosso corpo, tá? O nosso corpo, de fato, ele é uma âncora poderosa de emoções no nosso cérebro, né? Eu costumo dizer que as emoções, elas são criadas pelos níveis de movimentos que você tem na vida, certo? Então, se você pegar uma pessoa que é triste, uma pessoa que é depressiva, você vai constatar que os níveis de movimento dela são pequenos, são menores. Mas se você pegar uma pessoa que é mais agitada, né, ela tende a ter um nível, né, de alegria, de felicidade maior. E por que isso acontece? Acontece porque mente e corpo estão interligados. Então, quando eu mexo um, eu altero o outro. Então, imagine o seguinte: se você está do lado de alguém que começa a dar um sorriso, a dar uma gargalhada, né? E aí o que acontece? Você tende, certo, a fazer a mesma coisa. E aí isso é uma das formas que você pode usar o seu corpo
para sair daquele estado interno. Então, por exemplo, existe um exercício, né, que é até um pouco comum e até um pouco famoso, né? Eu acho que isso já saiu até em algum seriado, não me recordo o nome, que é quando você fica numa posição assim, ó, de Mulher Maravilha, ou assim de Super-Homem, né? Com aquela posição do Gabigol quando ele faz o gol. Então, se existem, né, pesquisas que falam o seguinte: se você ficar por algum tempo assim nessa posição de super-homem ou naquela posição de Mulher Maravilha, olhando para cima, automaticamente o seu corpo vai entender essa fisiologia por sucesso. E ele vai começar a trazer para você âncoras de sucesso. Então você vai se tornar vai ficar uma pessoa confiante, vai ficar uma pessoa que realmente vai se sentir mais segura, né? Então, assim, isso precisa de um tempozinho. Você vai ter que ficar, sei lá, 30 segundos, 20 segundos nessa posição. Isso é uma forma de você usar a sua fisiologia, certo? Para mudar o seu estado interno. Existem N formas de você fazer isso. Por exemplo, se você se colocar de frente para o espelho, certo? E todo dia começar a forçar uma risada, então ficar lá de frente para o espelho sorrindo, assim de boca a boca, né? No começo você vai se parecer meio idiota, certo? Ficar ali e tal, mas assim, com o tempo você vai perceber o quê? Que aquela posição, aquele tipo de atitude, ele vai te trazer um estado interno de alegria, de felicidade, né? Por quê? Porque a nossa fisiologia, o nosso corpo, ele funciona como uma espécie de âncora para as nossas emoções, certo? Se você prestar atenção, qual é a primeira coisa que você faz quando você começa a chorar? Muito provavelmente você baixa a cabeça, né? Por quê? Porque isso é uma âncora de tristeza, de choro. Você nunca viu alguém chorando olhando para cima, por exemplo? Nunca viu. Por quê? Porque olhar para cima não é âncora de tristeza. É âncora, sabe de quê? De alegria, de felicidade, de ser vencedor. Então, se muitas vezes, por exemplo, vou te dar uma dica, né? Então, tu tem algum filho e o teu filho começa a chorar. Se você quiser que ele pare rapidamente, é só você dizer assim, ó: olha aqui para cima, filho, ó, olha aqui, olha aqui, papai, ó. Aí o que é que acontece? Ele vai ter que colocar a cabecinha dele assim para cima. E quando ele fizer isso, a mente dele vai automaticamente fazer ele parar de chorar. Por quê? Porque isso não é uma âncora de tristeza, não é uma âncora de choro, né? Ninguém chora olhando para cima. Então tem várias formas, tem várias coisas que você pode fazer para ativar o teu corpo, a tua fisiologia, para te ajudar a mudar estados internos. Todos nós passamos por algumas montanhas russas emocionais, né? Então, aquelas pessoas que conseguem fazer com que essa linha, né, que essa oscilação, certo? Ela seja menor, né? Ou seja, que você tenha menos altos e baixos, você consegue ter uma vida mais linear. Porque não adianta nada você estar feliz agora e daqui a meia hora tá triste, depois tá ultra mega feliz. Eu conheço alguns amigos meus que são assim, né? Ditos bipolar, né? Então o que é que acontece? Quando você diminui essa curva, certo? Esse grau de oscilação das emoções, você consegue ter uma vida mais tranquila, uma vida mais sossegada. Então, utilize a sua fisiologia, tá? A maioria das pessoas, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos que ela falava o seguinte: o que é que você busca ao ir ao cinema? 82% das pessoas buscavam exatamente, sabe o quê? Sorrir. Exatamente. 85% das pessoas que iam até o cinema, elas buscavam sorrir. E por incrível que pareça, tinha cerca de 8 a 7%, de 7 a 8% que buscavam chorar. O restante buscavam gritar. Ou seja, o ser humano ele tem uma necessidade do sorriso. Então sorria mais. Mesmo que você não tenha esse hábito de sorrir,
certo? Comece a forçar esse hábito em você. Porque lembra, né? Mente e corpo estão interligados. A mente, ela não sabe o que é verdade e o que é mentira. Então, quando você começa a sorrir, mesmo que, entre aspas, ficticiamente, a sua mente ela vai começar a entender que você está num momento de euforia, de um momento de alegria, né? Porque quando é que a gente sorri na vida? Quando ou tem alguma coisa engraçada, ou quando você está alegre momentaneamente, ou quando você está feliz, ou quando você conquista alguma coisa, não é assim? E aí o que é que acontece? Se você fizer isso várias vezes, o teu sistema ele vai trazer para você um estado constante de confiança, de alegria. Então, parece, né, o exercício de hoje que eu vou passar, vai parecer uma coisa meio idiota, assim, uma coisa que você vai ficar meio bobão, né? Mas é muito poderoso, é muito legal, muito bacana. Então, sorria. Então, o exercício de hoje o que é? É você ficar ali de frente ao espelho, certo? E você vai forçar um sorriso de ponta a ponta, certo? Sim. Parece meu bobo, né? Mas é isso mesmo, certo? Então fica ali, busca fazer isso uns 2, 3 minutos. E o mais interessante, gente, busca fazer isso de maneira constante. Não é só hoje, não. Não vai fazer isso só hoje porque você tá vendo aqui, não. De manhã lá, quando você acorda, né? E tá escovando os dentes lá para ir pro seu trabalho, por exemplo, faz esse exercício, tranca lá a porta do banheiro, né? E fica olhando lá de frente pro espelho e começa a rir. Lembra alguma coisa legal, alguma coisa bacana? Ou se você não tem alguma coisa para lembrar, força mesmo, fica rindo lá assim, ó. Automaticamente você vai ver que nos primeiros 30 segundos não vai acontecer muita coisa, mas do 30º em diante, você vai começar a rir de maneira espontânea, vai começar a achar bobo, o teu corpo vai começar a trazer sensações, né? Hormônios da felicidade, da alegria, né? E isso é muito poderoso. Ficar naquela posição de Mulher Maravilha, de super-homem, também é muito legal, muito bacana, porque muda o teu estado interno. O nosso corpo, ele é uma âncora de emoções, né? E se movimentar, né? Você buscar fazer exercícios físicos é muito importante, fazer caminhadas é muito importante, certo? Por quê? Porque tudo isso vai liberando hormônios e o nosso corpo, a velhice, gente, ela não está ligada à idade, a velhice ela está ligada ao movimento. Então, quanto menos você menos se movimenta, mais você tende a ficar mais velho, as suas emoções tendem a ficar paradas, porque nós somos um turbilhão, né, de reações químicas, e o que ajuda você a movimentar essas reações químicas é o quanto você se movimenta na vida, é o quanto você faz exercício, é o quanto você sorri, é o quanto você se põe em posições de confiança, tá? Porque de repente, as pessoas que elas têm grandes transformações na vida delas, elas são pilotos da própria vida delas, certo? Elas não estão refém das emoções externas, do que vem externamente. Ela consegue ser dona do próprio piloto da vida dela. Então ela comanda as emoções dela. Se você está deixando ser refém das suas emoções por situações externas, você não está aplicando de maneira correta os passos da transformação dos sementes do sucesso. Nós que somos aqui do Sementes do Sucesso, nós somos pessoas que a gente tem que conduzir as nossas emoções. As nossas emoções, elas são conduzidas pelas nossas ações, pelos nossos movimentos, certo? Se você se deixa influenciar por tudo que acontece, você vai ser um boneco de opiniões. Certo? E aí o que acontece? Toda vez que nós somos boneco de opiniões, nós estamos colocando as nossas emoções na mão do outro. Lembra disso, certo? Tudo que fulano fala pra mim eu me acabo. Tudo que os outros falam pra mim eu fico triste, Peraí, não é assim. Tudo bem que você ter uma referência externa é importante, mas não é essencial. Não é primordial, não. Tá bom? Então, o exercício de hoje é esse, tá? É você ficar de frente ao espelho durante 2 a 3 minutos, forçando um sorriso, né? Assim.
Ó, veja que eu fazendo, eu já começo a rir espontaneamente, né? Você aí já vai também, com certeza. E automaticamente vai vir sensações, emoções, tá bom? Então esse foi o nosso episódio de hoje. A gente aprendeu como mudar o nosso estado interno através da fisiologia do nosso corpo, tá? E usem a criatividade fisiológica de vocês. O teu corpo, ele é uma fonte realmente de novas emoções e você pode utilizar muito bem ele o tempo todo, tá bom? Então, um grande abraço para vocês e tchau!